Irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês novamente aqui para a nossa aula. Vamos para a terceira aula de soterologia. Antes, porém, vamos iniciar com a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós clamamos a Ti, colocamos nossos corações diante do Senhor. Pedimos que através do ensino o Senhor possa falar profundamente as nossas vidas, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Abençoa cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar continuidade. Vamos para a terceira aula. Antes, porém, como sempre, vamos recapitular o que vimos na aula anterior. O primeiro slide vai falar exatamente do alcance da salvação. Nós falamos da abrangência universal. Temos aquela corrente do universalismo, que fala que todos serão salvos. É uma heresia, isso não tem respaldo na palavra. Temos a expiação ilimitada, que é dos arminianos, que vai dizer que Cristo morreu por todos, mas só vai ser salvo aquele que crê. Então a eficácia do sacrifício não foi 100%, porque só morrerão aqueles que creem, ou só são salvos aqueles que creem, né? E a expiação limitada, que é do calvinismo, que vai dizer que a eficácia foi 100%, porque Cristo morreu só pelos escolhidos, né? Então, essa discussão não tem muito efeito prático, porque de fato na eternidade só vai ter aqueles que creem e os escolhidos, né? Então, não tem muito por que ter essa discussão no campo teórico, tá? Nós falamos do atributo de Deus que opera na salvação, aí lembramos que a salvação é um ato de Deus para com o homem, e que nos garante a salvação são os atributos de Deus. E o primeiro, vimos o amor de Deus, que ele é incondicional, não depende do que eu faça, Deus continua me amando incondicionalmente. Vimos que ele é eterno, ou seja, ele sempre existiu, ele não passou a existir depois que Cristo morreu, não, tanto que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Vimos também que esse amor é invariável, né? Deus não me ama mais porque eu estou andando corretamente, nem me ama menos porque eu pequei. Não tem essa sombra de variação. Vimos a graça de Deus, que é um outro atributo de Deus que nos garante a salvação, que é do grego charis, como está ali, que é um favor sem recompensa, né, imerecido. Ninguém merece a salvação, ninguém. O homem não tem atributo para se salvar, e por isso Deus proveu isso, então nós não merecemos, foi pela graça de Deus. Pode passar o próximo slide. Falamos da imutabilidade de Deus, né? Deus ele não muda, ele é imutável. O homem ele muda no relacionamento com Deus, mas Deus ele não muda para com os seus filhos, né? Vimos que não existe contradição na imutabilidade de Deus, né? A questão de alguns versículos dizer que Deus se arrepende é uma linguagem antropopática, como fala ali, é querer colocar sentimentos do homem em Deus, mas Deus é espírito, né? Então ele não é filho do homem, né? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como está na palavra ali. Vimos também que o fato dele ser imutável não quer dizer que ele age da mesma forma, não. Ele tem a multiforme graça de Deus, ele age de várias maneiras para com os seus filhos. Então, essa imutabilidade de Deus é uma garantia da salvação. A próximo slide. Falamos das promessas de Deus, né, que elas são grandíssimas e preciosas, né? E nós somos participantes da natureza divina, e demos um exemplo da questão da promessa do Espírito Santo, que ele agora é cumprido, ele habita em nós. Então nós temos o fruto do Espírito, né? A longanimidade, a benignidade, não são coisas nossas, são frutos da natureza divina pela qual nós somos participantes, e nós mostramos ao mundo Cristo através das nossas atitudes, né? E lembramos que o importante, a garantia, não é a questão da promessa em si, mas é o Senhor quem garantiu. Isso é que é a importância da garantia, porque ele é fiel, né? O que prometeu ele é fiel e ele vai cumprir. Próximo slide. Falamos da operação da salvação na vida do homem, ou seja, o que a salvação causa na vida do homem. O primeiro ato foi a conversão, lembramos do hebraico shub, né? Que é retornar, virar, ou seja, o pecador ele ouve a palavra de Deus e ele vira em direção a Deus. O ato é de Deus, mas ele retorna, ele muda o seu caminho, né? No grego é estrefo ou epistrefo, né? Que é voltar-se, né? É voltar do pecado em direção a Deus, né? E a conversão é exatamente isso. Ele volta da sua vida pecaminosa, o pecador, né? Ele volta-se para Jesus para obter o perdão dos seus pecados. E aqui é interessante porque a conversão ela implica em mudança de direção. Deus não está preocupado como é que você vai chegar na presença dele, mas ele vai mudar a tua vida. Então ser convertido implica em mudança de vida, de natureza, como vamos ver adiante. Então não é... eu sou um pecador inveterado, e agora eu estou aqui na presença de Deus e continuo pecando, continuo me prostituindo, continuo cometendo atos homossexuais para quem comete. Não, Deus me aceita assim, não. Deus te recebe, mas ele muda. Se não mudar é porque não houve conversão, ok? Próximo slide.
Então a conversão é a nossa resposta espontânea, como eu falei, é o chamado de Deus. Não basta conhecer os fatos, ou seja, não basta dizer que Jesus Cristo, de fato, Ele é o Filho de Deus, ou crer que Deus opera milagres, como Nicodemos fez, demos ali em João 3, 2, 1. Nós temos que, na verdade, ter uma fé salvífica. Só constatar que Deus é bom, que Jesus é Filho de Deus, isso não significa que nós somos salvos ou temos salvação, né? Então a verdadeira salvação ela implica em crer em Jesus, entregando a sua vida para Ele e despojar-se do velho homem. Próximo slide. Falamos do arrependimento, né? Que é outra operação da salvação na vida do homem. Ele é uma mudança de pensamento sobre o pecado, né? O ser humano tem uma visão mudada a respeito do pecado, né? Ele está intimamente ligado com o arrependimento, porque também tem na raiz hebraica o shub, né? Que é retornar, virar, né? Também tem a palavra nahan, que é lamentar, sofrer. Então arrepender-se é você sofrer, se lamentar, mas implica também a mudança de pensamento em relação ao pecado. No Novo Testamento temos a palavra metanoia, né? Que é mudança de mente. E temos a metanoia, que é mudar de ideia, né? De desígnio, de propósito. Passa aí, por favor. Então, o arrependimento, vimos que ele abrange 3 mudanças: de mentalidade, né? Aquilo em relação ao que eu pensava ao pecado, não penso mais, não tem mais nenhum valor para mim o pecado. A mudança de emoção: antes as pessoas se alegravam com o pecado não constrangia, mas agora com o Espírito Santo habitando, esse pecado me entristece quando cometo, me constrange, o Espírito me constrange. Então há mudança de emoção, não há mais alegria, não há mais paz em cometer o pecado, para aquele que é convertido, né? E mudança de vontade, né? Ou seja, eu não vou mais prosseguir nesse caminho de pecado, mas eu vou voltar-me para Deus. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais, né? Se eu adulterava, eu não adultero mais, né? Se a pessoa tinha práticas homossexuais, ela não tem mais práticas homossexuais. Tem que mudar de vida. Isso implica parte do arrependimento da conversão. Próximo slide. Falamos de arrependimento e remorso, né? Que o remorso traz tristeza profunda, né? Mas não há mudança de atitude. Então Deus não opera no remorso, o Espírito Santo não opera no remorso, né? Mas opera no arrependimento, onde há uma mudança de vida. O arrependimento, como falamos, mudança de atitude, né? E aí lembramos que não houve diferença entre o pecado de Pedro, né, e de Judas. De certa forma, todos negaram, traíram o Senhor. Judas, a palavra diz que ele se encheu de remorso, se enforcou, né? Ele até caminhou, reconheceu que tinha falhado, reconheceu o seu pecado, mas ele não foi confessar a Deus o seu pecado, né? Ele se enforcou. Já Pedro não, Pedro teve totalmente uma mudança de vida, e após aquele momento ele nasce uma nova criatura, depois que ele nega o Senhor, tá bom? Antes de iniciar, eu quero dizer então para vocês a seguinte coisa, a questão já do remorso e do arrependimento foi onde nós paramos. Eu quero dizer para você que se você, nessa hora que está me ouvindo, de alguma forma você tem remorso por uma coisa, porque o remorso não muda a atitude. Eu falei o exemplo do indivíduo que ele é homicida. Ele mata uma pessoa inocentemente, querendo matar um desafeto. Ele se enche de remorso, mas ele continua no seu caminho de homicida, continua matando. Então só houve remorso, não houve mudança. Então se você está cheio de remorso por uma coisa que você cometeu, eu quero dizer para você, arrependa-se nessa hora. Entregue a sua vida ao Senhor, deixe o Senhor tirar essa culpa que é em você. Entregue-se a Deus e essa culpa vai ser expiada e Deus vai te perdoar. Deus vai te colocar numa posição agora aceitável diante dele. Então, você possa nesse momento aproveitar para se arrepender de tudo que você fez, né? Que nessa hora tem te causado tristeza. Porque a tristeza para o mundo gera morte, como fala a palavra de Deus, é o remorso. Mas a tristeza para Deus gera salvação, que é o arrependimento. Ok? Entrando agora na continuidade da aula. Próximo slide. O arrependimento, ele é parte essencial do Evangelho. Isso nós temos que entender porque ele está introduzido na mensagem dos vários servos de Deus, inclusive de Jesus. E eu vou dar um exemplo para vocês ali, exemplos. Vamos lá, João Batista, eu vou ler com vocês podem ler aí. E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, está em Mateus 3:2. Jesus vai dizer, desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pedro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Paulo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E essa é a mensagem do Evangelho. Ela fala de arrependimento.
eu dou mais um exemplo abaixo, que é Jesus falando com seus discípulos após a ressurreição. E olha que interessante, ele fala em Lucas 24, 46 a 48. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Então a pregação é o arrependimento e a remissão dos pecados. E aí temos que fazer uma reflexão. Como é que foi que a gente conseguiu se perder ao longo da história? Porque tudo que você vê hoje, na maioria das igrejas, ou em muitos lugares, não é uma pregação de arrependimento, não é? De mudança de vida, de remissão dos pecados, não. O evangelho, você pode ver o que os apóstolos pregavam, o que Jesus pregava era arrependimento. Mas hoje o evangelho virou um comércio. E você prega hoje o quê? Teoria da prosperidade, não é? Você vai ser curado de todas as coisas, confissão positiva, água benta. Eu fico imaginando, né, como seria vergonhoso para esses servos se eles pudessem ver o que está sendo feito do evangelho hoje na face da terra. Como é que chegamos a esse ponto? Como é que nós desviamos tanto da verdade de Deus, de modo que pessoas sobem na igreja para pregar sobre arrependimento, sobre confissão de pecado, e as pessoas torcem, porque elas querem vir à casa do Senhor e continuarem abraçadas ao pecado. Ninguém quer mudança de vida, ninguém quer conversão, mas salvação implica isso na vida do homem. Então, se a pessoa está na casa do Senhor e ela não tem essa mudança, ela só está na casa de Deus, ela não tem conversão, ela não tem o Espírito Santo dentro dela, não é? Então fica a nossa reflexão aqui, como é que conseguimos nos perder a esse ponto de fazer do Evangelho de Cristo um comércio? E aí introduzindo várias doutrinas que são heréticas, doutrinas de homem, que escravizam, que colocam outros fundamentos, que o simples é: meu irmão, minha irmã, nós temos uma dívida impagável e vamos para o inferno, mas Cristo morreu por nós, por isso nos arrependamos e entregamos a nossa vida a Cristo, para que Ele possa nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso é o Evangelho de Deus. Mas pregar isso parece que no mundo moderno não agrada muito as pessoas, né? Mas nós somos resistentes. Vamos pegar a verdade até o final. Ok? Próximo slide, por favor. Vemos a fé salvadora, né? A fé, ela é um atributo, né? Que vem do hebraico emuná, né? É firmeza, estabilidade. Dá a ideia de confiança absoluta em alguém ou em algo, né? Em grego, a palavra usada foi pistis, né? Que é persuasão, convicção firme baseada no ouvir. Essa é a fé. Então, olha que interessante, Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento, ou certeza, algumas traduções, das coisas que se esperam, e a prova, ou convicção, em algumas traduções, das coisas, ou fatos, que se não veem. Romanos 10:17 vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é a crença na veracidade em uma pessoa, no caso, Deus. Nós temos firme convicção em Deus, nas suas promessas, em tudo que Ele há de operar, né? E a fé, ela não é uma emoção, um sentimento que passa de uma pessoa para outra, não. Mas ela é uma convicção firme gerada na vida do convertido pelo Espírito Santo. Eu creio, eu tenho fé que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Eu creio que eu estou salvo em nome de Jesus. Eu creio que Ele vai voltar. Então essa é a nossa convicção na palavra de Deus. Ok? Próximo slide. A regeneração é outra operação do Espírito Santo na vida do salvo, né? A operação da salvação na vida do salvo. Então, a regeneração, nessa obra da regeneração, nós não desempenhamos nenhum papel. Ele é um ato sobrenatural e instantâneo de Deus na vida do homem, na vida do pecador que deixou o pecado e aceitou a Cristo, entregou a sua vida a Cristo, tá? Ela é uma obra exclusivamente, né, operada por Deus no pecador. Ela acontece uma única vez, como está aí no slide, e de forma imediata. Quando nós nos convertemos, quando nós somos salvos, automaticamente nós somos regenerados. E o que é regeneração? Regeneração é um novo nascimento. Deus nos dá uma nova vida espiritual, não carnal. Espiritual. O nosso espírito é regenerado. A nossa carne continua sendo carne, ok? Então, não há como uma pessoa ser mais ou menos nascida, ela é instantânea. E esse conceito é importante você guardar, porque nas considerações finais vou trazer ele à tona, né, para algumas questões que nós vamos debater. Então a regeneração é um ato instantâneo de Deus na vida do homem.
tá? O homem não tem participação, não tem como mudar a sua situação. Próximo slide, por favor, aí. 1 Pedro vai dizer, vamos lá para os versículos onde dizem. 1 Pedro, capítulo 1, 23 e 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Né? Então, nós somos gerados de novo, não da semente corruptível, mas incorruptível, que é da palavra de Deus. Essa geração, ela vem de Deus, né? A generação, ela vem de Deus. João também vai dizer mais abaixo ali, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, os filhos de Deus, os regenerados, são os que nasceram da vontade de Deus, não da vontade da carne. Eu não posso nascer de novo, eu não posso me regenerar, logo eu não posso me salvar, porque isso é uma operação de Deus na minha vida, entendeu? Então esse novo nascimento é feito pelo Espírito de Deus na vida do homem, é uma nova vida espiritual diante de Deus, ok? Próximo slide, por favor. Por meio da regeneração, né, a natureza divina, ela passa a habitar na vida do fiel. Então nós temos a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós, ou seja, sem essa nova natureza espiritual, o Espírito Santo jamais poderia habitar dentro de nós. E é por isso que Deus, na regeneração, nascidos da vontade de Deus, nós temos uma nova vida espiritual instantânea, imediata, definitiva, ok? Então Deus nos regenerou para quê? Para que o Espírito Santo pudesse habitar dentro de nós. Porque o Espírito Santo não pode habitar dentro de uma natureza espiritual caída. E a palavra vai dizer em Lucas 5, 37 e 38, por isso vamos entender, quando ele fala: e ninguém deita vinho novo em odres velho, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Então, nova criatura, regeneração, vinho novo, o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo não pode habitar na criatura velha, ele habita na nova criatura regenerada pelo poder de Deus. Ok? Próximo slide. Então, por que precisamos nascer de novo? Né? Então, nós precisamos nascer de novo, pelo menos por 3 motivos que eu coloco aí para vocês. Primeiro, vamos acompanhar no slide, para entrar no reino de Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quem não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. No reino de Deus só vai haver regenerados, nascidos de novo pela vontade de Deus. O segundo é para resistir ao pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, né? 1 João 5,18 está na ARC. A ACF vai dizer não peca, né? Aquele que nasce de Deus não peca. A ARA vai dizer não vive pecando. O sentido é que aquele que nasceu de novo, ele não está mais imerso no pecado, não está mais no comércio de escravos de pecado, não. Ele tem agora uma nova natureza espiritual, e essa natureza, pelo Espírito Santo que habita nele, vai fazer ele lutar agora contra o pecado. Nova mentalidade, nova posição diante de Deus, mudança de pensamento, mudança de atitude, de desígnio. É para isso que serve, ok? E a terceira necessidade é para ter uma vida de retidão. Vai dizer aí: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então aquele que é nascido de Deus, ele vive uma vida de retidão, ele procura a justiça, as coisas do alto, e não mais ter comunhão com as coisas injustas deste mundo, desta terra, né, com o pecado, não. Nós temos agora uma vida de retidão por causa da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Jeremias vai até dizer uma coisa interessante, que ele vai dizer que, porventura, pode o leopardo mudar a sua pele? Então, como o leopardo não pode mudar a sua pele, nem o etíope também, né, nós também não podemos mudar a nossa natureza, porque somos pecadores. Mas isso é uma obra de Deus na nossa vida. Então o homem ele é incapaz de mudar a sua natureza pecaminosa para algo melhor. Não temos esse poder.
somos incapazes de, por nós mesmos, nos regenerarmos, mudarmos. Não, a partir de hoje eu vou ser impecável. A partir de hoje eu não vou cometer mais pecado, eu vou ser uma nova criatura. Não vai. Vai continuar pecando, porque está nesse corpo que vai para a sepultura, né? Que não é regenerado. Mas quando o Espírito Santo habita em você, aí você muda. Você muda de pensamento, muda de atitude, muda de vida, né? Deus transforma a tua vida. Por isso que na regeneração tem que haver mudança. Não dá para vir para Cristo e continuar cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros e dizer que está tudo normal. Não, não está normal. Falta aí novo nascimento. Ok? Próximo slide. Benefícios da salvação. Então a salvação, ela é operada em nós através de Jesus Cristo, através do Senhor, não é? E ela concede alguns privilégios na vida da vida daquele que é regenerado. Eu coloquei para vocês aí os privilégios imediatos, que é a justificação, a adoção e a santificação, e privilégios futuros, que é a glorificação, que vamos explicar mais adiante. Então, vamos falar primeiramente da justificação. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, nós vemos que nós recebemos o chamado do Evangelho, atendemos a esse chamado, nos arrependemos, nos convertemos, nos viramos a Deus, Ele nos perdoa, Ele nos regenera, né? Nos faz nova criatura espiritual diante dEle, o Espírito Santo passa a habitar em nós, temos uma nova vida espiritual, né? E agora nós somos justificados. O que é justificação? Né? Passa bem, por favor, o próximo slide. Aqui vamos ter muita calma para entender isso aqui. Justificação é uma posição diante de Deus, uma posição jurídica diante de Deus. Tá? Então, a gente recebe uma nova vida espiritual, né, na regeneração, e na justificação nós estamos numa posição jurídica diante de Deus diferente da anterior. Estávamos numa posição de condenação, na justificação estamos agora numa posição de perdoados, de isentos de culpa, né? E para que podemos entender isso, nós temos que entender a questão rapidamente só do direito, porque essa é uma expressão do direito, né? Sempre se fala na palavra sobre julgamento, sobre advogado, sobre acusador, né? Juízo, enfim. Então é exatamente isso. A justificação, ela é dada através, numa sentença, num tribunal, aquele que tem o pecado, ele é isento da sua culpa. Tá? Passa o próximo slide aí, por favor. E nós vamos ver o seguinte, nós temos na história da humanidade a questão da culpa, né? Na lei mosaica já fazia distinção aquele que pecava sem culpa, né? E mais adiante, no direito romano, na lei das 12 tábuas, vai colocar exatamente a questão do dolo, da culpa. Isso é direito, tá? Mas só para vocês entenderem o que significa justificação. Então, próximo slide aí, por favor, pode passar. Né? Ele tem sentido nesse mundo jurídico de lei, de julgamento. Então, eu chego diante de um tribunal e, em vez de eu receber a condenação, eu estou justificado do meu pecado e eu passo agora a não ser condenado. Tá? Então, Isaías 53, ele vai dar uma coisa muito interessante. A palavra é maravilhosa, que ele fala assim, ó, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e a palavra no hebraico é pechá, ou seja, pela culpa da transgressão, e moído pelas nossas iniquidades, e avon, culpa da iniquidade, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é como se houvesse uma excludente de culpabilidade, como nós temos no nosso Código Penal, por exemplo, artigo 22, né? Então a coação moral. Então a pessoa vai cometer um crime, ela comete um crime sob coação moral. Um indivíduo chega e fala assim, bota a arma na cabeça do meu filho e fala assim, ó, se você não roubar, eu mato seu filho. Eu vou lá e roubo. Eu cometi o crime? Cometi. Mas aí é uma excludente de culpabilidade por essa coação. Né? Então, o que Cristo fez foi, ele tirou de nós essa culpa, através do seu sacrifício, trazendo sobre si esse juízo. O juízo que era destinado a nós, a condenação que era destinada a nós, Cristo levou sobre si. Então, quando nós comparecemos, né, é como se chegasse diante de um tribunal e não receberemos a sentença de condenação, mas já estamos justificados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Ok? Passa aí o próximo slide, por favor. Então, Paulo vai dizer, a justificação, né, ele comparece no tribunal, foi o que eu falei, para receber não a sentença de condenação,
mas ele é judicialmente absolvido das acusações que lhe pesavam, sendo declarado justo, tá? Então, nós posicionalmente, juridicamente, diante de Deus, estamos justificados pelo que Cristo fez. Não há nenhuma culpa sobre as nossas vidas, não há nenhuma condenação mais sobre as nossas vidas, né? Como fala em Romanos 8:1, porque Cristo levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Esse é o sentido de justificação, é uma posição jurídica. Então, eu tive que só explicar mais ou menos para que vocês possam entender, tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Filipenses vai dizer, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, a justiça é de Deus pela fé. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:1. Agora não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Enfim, a CF vai continuar dizendo isso. Dito isso, parece meio... Há uma certa questão do tribunal, porque aí não é o motivo da nossa aula, mas só que já que eu falei em tribunal, então peraí, nós vamos comparecer diante do tribunal ou não vamos comparecer diante do tribunal? Passa o próximo slide por aí, né? Depende, né? Vai haver quantos julgamentos? Isso é tudo escatologia, entenda, escatologia é difícil, todo mundo vai, várias correntes vão existir, né? E elas vão basear os seus argumentos na palavra de Deus, ok? Mas não estamos falando de heresia. Heresia é você dizer que não vai haver juízo final, que não vai haver condenação, ok? Julgamento vai haver. Mas quem será julgado? Aí uns vão dizer que os salvos não serão julgados, né? Eles vão dizer, por exemplo, ali que os salvos não passarão por esse julgamento porque já estão justificados. É uma corrente, né? Vai citar lá a palavra em Coríntios, enfim. Eu não penso dessa forma, né? Mas os nossos posicionamentos, eles coexistem, né? E isso não fere um ao outro. Está tudo tranquilo, que nem a questão da expiação limitada e ilimitada, eleitos pela presciência ou incondicionalmente, se o arrebatamento vai se dar antes da tribulação ou após a tribulação, são questões escatológicas que não ferem o fundamento da palavra de Deus na salvação em Cristo Jesus. Eu, particularmente, eu creio que nós compareceremos diante de um tribunal, porque a minha visão é jurídica da questão, e até para que você possa ser declarado inocente ou condenado, tem que ter um tribunal, tem que ter um julgamento. Nós já estamos justificados, mas chegaremos lá só para dar satisfação para todos que virem no julgamento. O Marcos, os atos testificam contra ele, mas está justificado não pelos seus atos, mas pelo que Cristo fez. Isso é uma posição teológica, ok? Há outras posições que falam que não, e o que vai acontecer na verdade é que haverá ali, por exemplo, 2 Coríntios, aquele tribunal de Cristo não é só para os salvos, que é para receber galardão, né? Aí vai falar do Bema, que é o tribunal de Cristo, mas fala que o Bema vai explicar que é uma situação dos atletas que recebiam o louro, né? Naquele palanque. Mas só que a gente vai discutir e ver que, na verdade, o Bema já existia. O Bema, originalmente, antes dos jogos, inclusive, ele é o assento do juiz, de onde da altura ele julga. Mas, enfim, são posições, né? Umas até boas, né? Tomara que seja, outras, né? Que as pessoas podem achar que seja mais difícil. Exemplo, por exemplo, da tribulação, do arrebatamento. Eu, particularmente, acho que a igreja vai passar pelo arrebatamento. A minha posição ela é tradicional, ela é histórica. A minha irmã, por exemplo, acha que nós não seremos arrebatados. Aí a gente fica em casa brincando com o outro. Tipo, vamos ser arrebatados antes. Chegamos no céu, ela fala, tá vendo aí, mané? Não falei para você que a gente ia ser arrebatado antes? Pô, glória a Deus que você estava certo. Mas se passarmos pela tribulação, eu vou falar para ela, tô contigo. Estamos juntos aqui, vamos passar por isso juntos, entendeu? Então, nós coexistimos harmoniosamente em amor. São só posições, né? Que levam a entendimentos diferentes, baseados na palavra de Deus também. Então, nós respeitamos todas as posições. Mas o que é importante para a gente? O importante para a gente é a gente, sempre que olhar a palavra de Deus, ter cuidado nas palavras, né? Naquilo que está escrito, porque às vezes a gente pega uma tradução ruim e vai achar que aquilo é uma verdade, né? Por exemplo, eles vão dizer lá que, João 3,18, né? Quem crê nele não é condenado, né? Mas quem não crê já está condenado. Outra versão vai dizer que não é julgado. Mas a ACF, que é mais tradicional, vai dizer que é condenado. Então, julgamento e condenação são coisas diferentes. Então, temos que parar para analisar os textos.
Mas por que eu quero dizer isso para vocês? Porque a gente pega um texto pobre, ou uma tradução mais pobre, e começa a criar um juízo de valor sobre aquilo e a gente se perde. Exemplo rápido, não tem nada a ver com a aula aqui, mas só para entender. Lucas 16:8 vai dizer assim, ó, quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem casar com a mulher divorciada do seu marido está cometendo adultério. Isso está na NVI, está na NTLH. Essa visão está errada, né? Essas versões vieram da King James de 1611, que começou uma tradução errada que ela corrigiu depois, mas essas versões não traduziram. A palavra ali a verdade está na ACF. Quem deixa a sua mulher e casa com outra, começa adultério. E em casa com a repudiada, comete adultério. Por quê? A palavra usada ali, na palavra original, é apoluo. Apoluo é repúdio. Não é divórcio. Divórcio é apostásio. Então a pessoa lê uma palavra, quem se divorciou e casou, comete adultério. Quem casar com a divorciada, comete adultério. A palavra não diz isso. Até porque no Velho Testamento, o divórcio era permitido no povo judeu. Eles podiam se divorciar. Mas Deus abomina o divórcio, está em Malaquias. Não, está errado também. Abomina o repúdio. Repúdio é uma situação da mulher em que o marido deixava ela de lado, ele tinha os dotes, mandava ela embora e ficava com o dinheiro e não dividia. E ela via em escravidão, em servidão, né? Muitas se prostituíam, e Deus abominava isso. Então, dizer que Deus ele abomina o divórcio, né? Nessa tradução, Deus também abomina o pecado. Se ele abomina o divórcio, por que ele permitiu o divórcio? Então, vamos usar uma interpretação analógica e dizer que ele abomina o pecado, mas ele permite o pecado também. Podemos pecar, podemos continuar adulterando, prostituindo, né? Atos homossexuais. Essa é a tradução? Não. Então, temos que ter muita calma. Isso são entendimentos teológicos. A gente tem que ter calma para quê? Para não colocar todo mundo no mesmo barco e jogar fora. Não. Nós vivemos sob a graça de Deus. A graça que transforma, que perdoa, o amor imerecido, incondicional. Nós somos salvos não pelo que a gente faz ou deixou ou fez, nem pelo que vai fazer. Somos salvos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso tem que estar muito cristalino no nosso coração e muito radicado, ok? O importante de tudo isso é que, independentemente dessas correntes, se haverá tribunal, se não haverá tribunal, não importa. O que importa é que nós já estamos justificados, temos a salvação em Cristo Jesus. Isso é o mais importante para nós, ok? Mas só para saber que existem divergências teológicas, que elas convivem juntamente, sem se agredirem, respeitando-se, todas com seus argumentos na palavra de Deus, e respeitamos. Mas elas não criam heresia, não colocam outro fundamento para a salvação, ok? Dito isso, vamos passar para o próximo slide. Outro benefício é a adoção. A adoção, Efésios 1,5 vai dizer para a gente: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, na regeneração, nós temos uma nova vida diante de Deus, uma nova vida espiritual interior. Na justificação, temos direito legal de estar diante de Deus e não sermos condenados, já justificados, salvos, garantidos, ok? E agora, na adoção, nós passamos a ser membros da família de Deus. Nós somos, né, aceitos na presença de Deus como filhos de Deus. E aí, vai dizer exatamente, João vai dizer isso: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a que creem no seu nome. Então nós somos filhos de Deus com a salvação. É um efeito que cai sobre as nossas vidas. E aí, em contraste com isso, próximo slide, quem não é filho, né, de Deus, é filho o quê? Da desobediência, como temos duas passagens aí. Ou você é filho de Deus, né, regenerado, ou você não é filho da desobediência. E vai lá dizer para a gente em Efésios 2:2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 5:6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ira de Deus sobre aqueles que não têm Cristo, sobre nós o perdão, a graça de Deus, a salvação. Filhos da ira, Efésios 2:3, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como outros também. Aquele que continua fazendo o desejo da carne, pecando, sem mudança de vida, não teve regeneração, não é filho de Deus, não é novo nascido, continua sendo filho da ira. Pode estar numa igreja, pode ter um cargo, pode fazer o que quiser, continua não sendo filho de Deus, ok? Próximo slide. Então,
o fato de sermos filhos de Deus, isso nos concede alguns benefícios, privilégios, né? Que vai acompanhar exatamente a adoção. A primeira que eu coloquei foi a filiação. Então, a partir do momento, a filiação vai nos dar o direito de termos, né, agora um pai. Deus é o nosso pai. E essa filiação, né, essa questão de pai é uma coisa interessante, porque Wesley Duell vai dizer que a adoção, ele era conhecido entre os romanos, entre os gregos, mas não há isso no Velho Testamento. E Jesus, quando ora aos seus discípulos, né, está lá, Pai nosso que estás no céu, ele está no meio da multidão de pecadores dos discípulos, ensinando isso, ele está revolucionando. Ele está trazendo agora ali para todos aqueles que estão aceitando uma condição de filho, né, como que por adoção, pelo amor de Deus, que não havia na história de Israel no Velho Testamento, não há isso na cultura. Então isso é interessante, Deus está revolucionando. Então pelo fato de sermos filhos, temos essa filiação, Deus é o nosso pai. Nós temos um pai lá no alto que zela por nós, que governa, que controla as nossas vidas, ok? Outro benefício é a irmandade com Cristo, somos irmãos de Cristo. Está lá em Mateus 12, 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Então temos um parentesco com Cristo. Passamos a ser membros da grande família de Cristo na face da terra. E aí não tem nada a ver com nomenclatura de denominação, né? Todos aqueles que estão nascidos de Deus, regenerados, em qualquer lugar da face do mundo, são nossos irmãos. Estaremos todos juntos na eternidade quando Jesus voltar, ok? A filiação também ela é confirmada pelo Espírito Santo, né? Vai dizer aí em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus testifica com o nosso que nós somos filhos dele. Por isso sabemos que somos filhos. Não, o Espírito fala comigo, está dentro de mim. Eu vejo a mudança que ele faz na minha vida, então eu sou filho de Deus. E por último, uma herança eterna, vai dizer lá exatamente 1 Pedro, bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus por você. Então nós temos uma herança no céu, esperando. E o que implica exatamente essa herança? Vamos ver no próximo slide. Ela tem um aspecto da ressurreição do corpo, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela também implica o reino de Deus, não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou-vos dar o reino, e também a questão da vida eterna. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou, tem a vida eterna, né? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. Então essa herança vai nos garantir isso, uma ressurreição no corpo, um reino que nos espera, né? E uma vida eterna ao lado de Deus. Ok? Próximo slide. Vamos falar agora sobre a santificação, que é outra operação na vida do servo. Então santidade, o termo principal é santidade, né? Mas santificação é o processo ou ato pelo qual alguém se torna santo. Quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais santo eu sou, mais santificado eu sou. Essa é a questão da santificação. Então, o primeiro ponto, quem nos santifica, né? Santificação é uma ordenança de Deus, como eu coloquei aí para vocês. Né? E vai lá, está escrito, 1 Pedro, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de ver, por quanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Tá? A santificação, ela é para os salvos em Cristo. Então, a santificação é um processo que eu vou deixando o pecado, a vida pecaminosa para trás. O fato de um ímpio não pecar, não cometer um erro, não quer dizer que ele está em santificação nem que ele é salvo, não, isso não tem nada a ver. Santificação é uma atuação do Espírito Santo na vida dos salvos, ok? Então, próximo slide aí. Primeiro ponto, quem nos santifica? É Deus quem nos santifica. Né? Levítico 27:8 vai dizer exatamente isso. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Então é Deus quem opera a santificação, ok? Deus nos santifica de que forma? Através da palavra e da oração, conforme está aí em Timóteo 4:4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra e pela oração é santificada. Então, santificação é pela palavra, né, e pela oração. É um relacionamento com Deus. Eu me santifico orando, eu me santifico lendo a palavra de Deus, me enchendo da palavra de Deus, e é nesse relacionamento que eu vou me enchendo do Espírito Santo, eu vou, através disso, crescendo no conhecimento, na graça,
o pecado vai ficando para trás, vai tendo menos domínio sobre a vida do servo. Então é dessa forma que nós somos santificados, ok? Próximo slide. Estou 40 minutos, vou até 50, mais ou menos aqui. No Antigo Testamento, a palavra era kadash, né? Então recebia o sentido de consagrar, santificar, preparar, né? Como eu coloquei para vocês aí. E tem um exemplo em Josué 3,5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então, no Antigo Testamento, a questão era separar, consagrar. Havia também consagração de utensílios, que eu vou falar rapidamente mais adiante. No Novo Testamento, Jesus vai completar o significado dizendo o seguinte: vai dar uma ênfase na pureza. E a palavra usada no Novo Testamento é agiasmos, né? Como está aí. 1 Pedro: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, santificação, agiasmos, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, no Velho Testamento tinha a questão de se separar, de se consagrar, se dedicar. No Novo Testamento vai acrescentar a questão da pureza. E quando falamos de santificação, estamos falando de santificação de vidas, de nós. Na Velha Aliança, havia a questão de consagrar objetos no tabernáculo, santificar, de separar. Havia isso. No Novo Testamento, não. A santificação é nossa. Nós somos santos porque o Espírito Santo habita em nós. Esse púlpito não é santo. Se quebrar, eu jogo fora. Esse microfone não é santo. Se der problema, joga ele lá no lixo. Não tem esse negócio de consagrar objetos. Porque esse altar é santo. Não, porque essa toalha que eu colocar aqui é santo. Não, porque o microfone é santo. Isso não existe. Isso é velha aliança para os judeus. Santificação é o Espírito habitando dentro de você e te separando do pecado, te afastando do pecado. A santificação é sobre a vida, sobre nós. Nós somos santos porque temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, ok? Violão não é santo, né? Púlpito não é santo, cadeira não é santa, banco não é santo. Para com isso, ok? Então, vamos passar aí o próximo slide, por favor. Santificação é uma obra do Deus triuno, né? Mas especificamente ela é atribuída à figura do Espírito Santo. Eu dou um exemplo na palavra aí, Romanos 15,16, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Tá? Então a santificação é feita por Deus e preponderantemente pela figura do Espírito Santo. Então o homem que for regenerado, ele participa desse processo de santificação. Vamos entender rapidamente para a gente tentar finalizar essa parte. A santificação não ocorre de uma forma independente, né? O homem, ele é um instrumento, um meio utilizado por Deus para a santificação. Vou explicar com calma para que você possa entender. Essas duas verdades não se anulam. Deus nos santifica, mas eu tenho participação. É igual a doutrina da soberania de Deus, Deus é soberano, mas eu também tenho responsabilidade nas minhas escolhas, nos meus atos. Se coadunam, não é o equilíbrio. E é o equilíbrio na santificação. O Espírito Santo, ele me santifica, mas eu tenho uma participação nisso. Né? Tem que ter um equilíbrio. E vamos ver exatamente como é que se dá. Passa o próximo slide aí, por favor. Na carta, né, de Filipenses, vai dizer o seguinte: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E aí vamos entender, né? Paulo vai aconselhar que há um compromisso, um esforço do crente com a santificação, com ter uma vida santa. Nós temos esse compromisso na santificação. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer o seguinte, que Deus é quem opera em nós esse querer se santificar. Essa operação ela vem de Deus, ele opera o querer e o efetuar. Tá? Então, o que essa palavra está dizendo? Operai, né? Operai a vossa salvação. Calma, não é que eu estou me salvando, não. Né? Operai, quer dizer ali, é o grego katergazomai, né? Eu coloquei para vocês. Próximo slide, pode que eu coloquei para vocês lerem. Bota aí o próximo, por favor. Essa é a palavra no grego. É executar, fazer alguma coisa como resultado de outra, como consequência de outra. Ou seja, eu sou salvo e como consequência da salvação, eu sou santificado. Isso é o que ele está dizendo aqui. Então, operar a salvação é se santificar porque você agora é salvo. É uma consequência da salvação na sua vida. Então, nós vamos realizar o quê? Realizar o fruto do Espírito. Benignidade, bondade. Isso a gente vai externar, né, para o mundo, porque nós somos santos. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ok? Então, na santificação, há participação humana. Na salvação, não. Salvação, não há qualquer participação humana. Não me salvo, não me mantenho salvo. Na santificação, eu participo. Vamos entender praticamente como é que funciona isso? Eu dei exemplos aí para você possa entender, ficar mais claro.
quando eu oro a Deus, quando eu medito na palavra de Deus, sou eu que estou meditando, mas é o Espírito dentro de mim que está me levando a meditar, ok? Na nova natureza. Então, quando eu também vou fazer um jejum com um propósito, vou me consagrar, eu estou me consagrando, eu sou um instrumento, eu sou o meio através do qual Deus está santificando, mas eu é quem estou fazendo pela operação do Espírito Santo, ok? Quando eu vou consolar um aflito, não é porque eu tenho consolo que eu sou bom, não. Esse Espírito que está em mim está me usando. Então ele opera essa vontade em mim de consolar os aflitos. Então esse é o equilíbrio. É o Senhor quem opera o querer, mas nós também participamos sendo um instrumento dessa santificação. Ok? Tem mais 5 minutos, vamos lá. Passa o próximo slide, por favor. Segundo os reformadores, santificação ele é um processo progressivo, né? Inacabado na vida do servo de Deus. Então ele tem 3 aspectos que eu vou tentar falar rapidamente. Primeiro é posicional ou instantâneo. A santificação instantânea acontece na vida daquele que foi regenerado. Sou regenerado, nova criatura, já sou separado para Deus, né? Já estou purificado por Deus nesse exato momento em que eu sou regenerado. Então essa é a posição instantânea da santificação. Mas ela também é gradual. Ou seja, eu continuo caminhando, por vezes eu vou falhar, mas o Espírito Santo vai me levando a pecar cada vez menos, entendeu? Então esse Espírito que está dentro de mim, né, ele vai me levar nesse processo de santificação a não pecar, né, a deixar de lado o pecado, a me despojar do velho homem. Então essa é a posição experimental gradual segundo os reformadores, ok? Aí temos lá aquela palavra que o pastor Rogério gosta de falar muito: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, pelo Espírito do Senhor, somos transformados de glória em glória, santificação em santificação diariamente, né, pelo Espírito do Senhor, para a glória de Deus, ok? E a última etapa, né, desse posicionamento, passa o slide aí, por favor, é a final, que se vai alcançar, né, se dará, quando essa velha natureza ela for totalmente aniquilada, né? Então haverá a questão da glorificação. Receberemos um corpo glorificado, uma nova natureza, e aí a santificação atingirá o seu processo final, a vida do servo. E Filipenses 3 vai dizer isso para a gente. Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Ok? Através da santificação é possível deixar de pecar? Apesar da santificação, como eu falei, nós habitamos nessa natureza pecaminosa. Nós continuaremos, por vezes, talvez falhando, alguns falham, mas não quer dizer que ele é salvo. Ser salvo não é sinônimo de impecabilidade, não. Quem prega que você é salvo e você não pode mais pecar, não tem respaldo na palavra, tá? Isso é herético. Nós continuamos. Há uma luta da carne contra o espírito que habita em nós, né? Então, não exclui completamente o pecado da vida do homem. Só vai deixar de existir pecado na glorificação, que teremos um corpo imune ao pecado, ok? Mas o homem deve sempre buscar mortificar a sua carne através do Espírito que habita dentro dele, tá? Deixa eu ver se eu consigo ir mais adiante. Tá? Eu não vou conseguir ir mais adiante, tá? Eu vou parar aqui nesse ponto, tá? Porque está no horário. E na próxima slide, eu não vou nem recapitular por causa do horário, são 48. Pode ir até quanto? Até 50? Então tá, então eu vou acabar aqui mesmo, tá? Eu vou continuar nesse processo aqui de santificação, nessa pergunta, se através de santificação é possível deixar de pecar, que é importante, é um tópico importante, que eu vou falar da luta da carne contra o Espírito e vou explicar bem minuciosamente para vocês, até chegarmos à glorificação, que é o término da nossa aula de salvação, e aí farei rapidamente algumas considerações para que a gente possa crescer no conhecimento, ok? Não fica para nós isso, esta aula aqui, saber que em alguns pontos escatológicos temos divergências, mas caminhamos em amor, em Cristo, convivendo harmoniosamente, né, cada qual com o seu pensamento fundado na palavra, né, que tem seu amparo também, tá, mas não exclui o outro, né, e vamos entender de fato o que é só quando chegarmos na eternidade, que muitas coisas ainda são difíceis de compreensão para o homem, mas a salvação, ela é a nossa garantia, está garantida pela morte de Cristo Jesus, já estamos justificados diante de Deus, ok? Vamos orar então, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, colocamos nossos corações, suplicamos que
o Senhor possa nos abençoar, que esses ensinamentos, meu Pai, possam ser cada vez mais revistos em nossos corações, para que possamos absorvê-los, meu Pai, e ter a certeza de que nós somos salvos pelo Senhor, já estamos garantidos na eternidade, já estamos justificados diante de Ti. Por isso, abençoa cada um dos Teus filhos, que não haja nenhuma dúvida nos seus corações, mas que eles possam, pela fé, pela certeza da convicção, crer que o Senhor já nos salvou em nome de Jesus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.